Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos trechos bem instigantes de um livro, Caso 666. Imagina a cena. São Paulo, uma psiquiatra, doutora Ângela Marina, super cética, e aí chega um paciente, João, dizendo que veio do futuro. Isso mesmo, com um alerta urgente. Tecnologia, controle total e uma releitura bem sinistra da marca da besta. Nossa ideia aqui é explorar essas ideias sobre tecnologia, controle e até fé que o livro traz, né? A premissa é forte. Usa a ficção para tocar num ponto sensível, sabe? Aquele conflito clássico. Ciência versus algo mais. Ceticismo contra uma possibilidade talvez até profética. E tudo acontece ali na clínica. Tem a Ângela, o João, que é o mistério, e o enfermeiro, o Diego, que também se envolve na trama. E a chegada do João já quebra tudo, né? Ele parece normal, assim, mas tem um olhar intenso. E solta a bomba. Eu venho do futuro. Não como um delírio, entende? Mas como um aviso sério. Exato. E ele já chega ressignificando a tal marca da besta. Esquece o símbolo místico. É tecnologia pura, um implante, na mão ou na testa, vendido como algo bom, seguro, conveniente, mas na verdade para controle. Controle mental, social. Nossa! Governos, corporações por trás disso? Segundo ele, sim. Usando o medo para impor a ordem, monitorar, excluir quem não concorda. Isso já lembra umas discussões bem atuais, né? Totalmente. E para tentar provar essa história maluca, ele mostra umas coisas, uns objetos. Aí a coisa fica estranha mesmo. Tem um dispositivo metálico pequeno, com uma luz que pisca, símbolos que se movem, outro que parece um pendrive, mas que guardaria pensamentos, emoções, além de documentos, fotos de implantes, gráficos. Peraí, pensamentos e emoções num pendrive. E a doutora Ângela, a cientista, como ela lida com isso? Aí que tá o dilema dela, né? O ceticismo profissional dela entra em choque. A convicção do João é muito forte e aqueles objetos são inexplicáveis assim pela lógica dela. Ela até fala algo como, olha, não dá para dizer que eu acredito em você, mas ignorar isso aqui também não dá mais. Faz sentido. As alegações dele começam a bater com as preocupações que ela talvez já tivesse sobre tecnologia, né? Exatamente. E a história não para por aí. Vira uma conspiração. João acusa governos, grandes empresas, diz que usam crises, medo para justificar esse controle todo. Fala até de gente resistindo, fora do radar. E essa conspiração começa a parecer mais real para Ângela. Sim, porque a pressão externa aumenta. Vem uma ordem do nada para suspender o tratamento do João. Alegam inconsistências. E o enfermeiro, o Diego, solta um aviso meio sombrio. Tem gente que não quer que ele continue falando. Aí a Ângela saca que o negócio é maior. Saiu da esfera da clínica, virou perigoso. E ela toma um lado, então. Decide ajudar. É o que parece. Ela começa a pensar em como divulgar a mensagem dele. Cria uns arquivos codificados. Mas aí, Não dá tempo. A urgência bate. O Diego avisa. Tem viaturas chegando. Estão sendo observados. Precisam fugir. que tensão. Eles conseguem escapar? E a mensagem? Conseguem, mas a mensagem vaza de alguma forma. Começa a dar o que falar na mídia, gera protestos. Mesmo sendo uma história absurda para muitos, planta dúvida, sabe? Só que a sensação de controle é falsa. Chegam uns agentes oferecendo proteção, bem ambíguo. E o final do capítulo 6 é estranho. O Diego aparece num lugar inesperado. Uma música tensa começa, dá a entender que o caso fugiu do controle de vez. Uau, uma virada em tanto. Mas você mencionou que os capítulos finais mudam um pouco o tom, né? Vão para um lado mais espiritual. Isso. A Ângela tem uma experiência quase como um despertar. Um sonho muito real. Mistura lembranças do caso com versículos bíblicos. Atos, Marcos, Mateus, falando sobre o espírito, sobre o valor da alma, vigilância, descanso em Jesus. É como se, diante do caos e do inexplicável, essa dimensão espiritual surgisse como uma âncora, talvez. Interessante. E ela começa a ver o João de outra forma. Sim. Ela chega a pensar, será que ele veio do céu? É um marco para ela.
Um retorno à fé pessoal, buscando sentido além da ciência que foi tão desafiada. E o livro fecha com a mensagem do próprio João, né? Fecha com uma correspondência dele, que é chave para entender a proposta toda. Ele diz: o 666 nunca foi só um número, é um sistema, uma mentalidade, uma escolha. E o ponto central é, ele se instala primeiro no coração, antes de qualquer marca física na testa ou mão. É uma referência clara ao Apocalipse, mas internalizada. Fascinante. Quer dizer, a Ângela entende que o perigo não é só um chip no futuro. Exato. É sobre uma cultura de controle que já está aí, invisível, sedutora. Aquela lógica que faz a gente aceitar a vigilância, a perda de autonomia em troca de conveniência tecnológica. Ela decide ficar atenta e vigilante, mas de um jeito novo. Então, resumindo, os trechos usam esse suspense todo para mostrar essa briga, né? Tecnologia como controle versus a busca por liberdade, por sentido. Que no livro acaba tocando no espiritual. Perfeito. E o embate do ceticismo com a fé, diante do extraordinário. É o coração da trama ali. E a relevância disso hoje é gritante, né? Vigilância digital, privacidade, como a tecnologia nos molda, até onde a gente vai nessa troca de liberdade por facilidade. Sem dúvida. O livro usa a ficção como um espelho, né? Reflete essas ansiedades que a gente tem sobre o futuro, sobre controle. Bom, para a gente fechar essa análise, fica uma provocação baseada nessa mensagem final do João, né? Se esse 666 pode ser um sistema, uma mentalidade que começa no coração, como é que a gente desenvolve o discernimento para sacar e, quem sabe, resistir a essas formas mais sutis de controle no nosso dia a dia? Fica aí para a gente pensar.